a vibração de um meio elástico, pode ser gasoso, líquido ou sólido. As ondas geradas pela fonte sonora produzem certas variações de pressão no meio, por exemplo, o ar ou a água, e isto é o que permite que sejam percebidas pelo ser humano, se bem que ele não consegue perceber qualquer variação. Se esta for muito rápida ou lenta, com certeza o ouvido humano não irá perceber. É por isso que no espaço cósmico não existem sons, pois falta o meio por onde eles devem discorrer. No espaço somente existe vazio, vácuo, e por isso não podem existir variações de pressão audíveis. Partindo desse pressuposto, podemos definir a frequência do som como a quantidade de vibrações, de ciclos, que produz um sinal por uma unidade de tempo, o segundo. A unidade correspondente a um ciclo por segundo é o Hertz. As frequências mais baixas em Hertz se correspondem com o que habitualmente chamamos de sons graves, sons de vibrações lentas. As frequências mais altas em Hertz se correspondem com a que chamamos de agudos, e são por isso vibrações muito rápidas. Como dissemos antes, o ser humano não pode captar qualquer vibração. O espectro de frequências audível variará de acordo com cada pessoa, mas se aceita como média um intervalo entre 20 Hz e 20 kHz. Nesta faixa de frequências existe tudo o que nós, humanos, podemos ouvir. Mas além disso estão os ultrassons, acima de 20 kHz, e os infrassons, abaixo de 20 Hz, que são captados por alguns animais que possuem um sistema auditivo mais desenvolvido que o do homem. Cada instrumento musical, como qualquer outra fonte sonora, produz som em uma zona determinada deste espectro de frequências audíveis. Uns ocupam mais espaço, outros menos. E é justamente aqui onde entram em cena os equalizadores. Estes dispositivos alteram a resposta em frequência de um som, aumentando ou atenuando certas frequências. Tipos de equalizadores. Existem vários tipos de equalizadores. O mais simples é o do tipo Kelvin, que possui somente controle de graves e agudos. É encontrado em qualquer equipamento comum. Normalmente, estes equalizadores aumentam ou atenuam 15 dB em 100 Hz nos graves e em 10 kHz nos agudos. Se bem que isso pode variar de acordo com cada modelo. Com um equalizador de 3 bandas já podemos aumentar ou atenuar baixos, médios e agudos, também somente em frequências fixas, por exemplo, em 100 Hz baixos, 2 kHz médios e 10 kHz agudos. Os equalizadores semiparamétricos são os que permitem escolher a frequência a ser equalizada. Desta forma, podemos aumentar ou atenuar as frequências que nos pareçam convenientes. Em um equalizador paramétrico temos, além disso, a possibilidade de escolher a largura de banda, que é a faixa de frequências afetadas a partir da que foi escolhida, que queremos aumentar ou atenuar. Este parâmetro é conhecido como Q e é representado pela letra Q. Por último, e mais comuns, são os equalizadores gráficos, que normalmente vão desde 5 até 31 bandas de frequência fixas, ainda que às vezes encontremos aparatos mais complexos, com mais bandas. Nessa imagem, vemos um de 10 bandas por canal. Os equalizadores possuem basicamente as seguintes aplicações: resolver problemas. Os equalizadores podem ser utilizados como filtros para atenuar ou eliminar frequências que incomodam, ruídos ou interferências que se misturam com o som. Por exemplo, o rame produzido por uma fonte de alimentação ruim se reduz atenuando-se entre 50 e 60 Hz aproximadamente. O RIS, o chiado, tão comum nas fitas cassetes, pode ser diminuído atenuando-se as altas frequências. Em geral, os problemas ocorrem numa faixa determinada de frequências, por isso é que os equalizadores paramétricos são os ideais para este propósito. Outro problema comum é o mascaramento, um instrumento com ressonância ou pico em uma determinada frequência. Apesar deste instrumento soar bem quando está sozinho, ao ser mixado com outros, poderá haver interferência na clareza destes. Portanto, é recomendável atenuar estas frequências, comprimi-las ou limitá-las. Os equalizadores também podem variar o caráter de um instrumento. Isto se consegue alterando a frequência fundamental ou os harmônicos.
considerando sempre que se todos os instrumentos forem alterados separadamente para depois serem mixados, não se assegura um bom resultado na mixagem. Para equalizar corretamente um instrumento, utilize a tabela de frequências dos instrumentos musicais. Quem já não se fez essa pergunta? Tenho que usar a equalização quando gravo ou quando mixo? Bem, se estamos gravando todos os canais em separado, o que normalmente se faz é gravar todos os equalizadores planos e equalizar durante a fase de mixagem. Esta é a melhor solução, porque as coisas se alteram quando ouvimos todos os instrumentos juntos ao mesmo tempo. Se, ao invés disso, temos que fazer pré-mixagens antes de gravar, devemos equalizar antes de pré-mixar. Você também deve saber que, ao usar microfones, antes de usar uma equalização, você deve tentar conseguir a alteração de tonalidade trocando o posicionamento dos microfones e não equalizando. Isto dá um efeito mais natural. Por fim, lembre-se que a equalização trabalha melhor, funciona melhor quando é utilizada sutilmente. Variações de 2 ou 3 decibéis são mais que suficientes para a maioria dos casos. O erro mais comum é iniciar adicionando graves em tudo. Desse jeito a mixagem irá soar grave e turva. Depois aumentamos os agudos para tentar consertar o erro. Aí chegamos à conclusão que os médios ficam fracos, ou seja, fica tudo descontrolado. Um bom conselho é utilizar a equalização com bypass para ir ouvindo e controlando a equalização a todo momento. Meu nome é Germano Lins e nos vemos no próximo artigo.